Nós estamos numa série de mensagens, nas quartas-feiras, refletindo sobre ser discípulo. Esse desafio que não é apenas um título que recebemos, mas é uma missão que nos foi proposta. Nós não somos apenas membros de igreja, nós não somos apenas pessoas que participam de alguma religião. Nós somos discípulos do Deus vivo. Nós somos seguidores do Salvador do mundo. E essa missão, com certeza, ela é honrosa. Eu diria até grandiosa demais para seres tão pequenos como nós. Mas Deus coloca isso em nosso coração, Ele também nos dá essa responsabilidade de sermos discípulos. E por isso nós refletimos como ser um discípulo realmente fiel do Senhor Jesus. Não apenas um membro da igreja, não apenas um praticante de uma religião, mas um discípulo real do Senhor Jesus. Porque o que mais nós temos percebido, e às vezes a gente conversa com pessoas, e as pessoas dizem, não, eu já estou na igreja há muito tempo, já faz 40 anos, já faz 20 anos. Mas quando você começa a olhar para o testemunho daquela pessoa, para a vida daquela pessoa, você vê uma criança na fé. Alguém que passou 40 anos e não conseguiu amadurecer na sua vida cristã. Nós, conversando recentemente em uma palestra, um pastor conta um testemunho que ele foi pastorear uma igreja, e essa igreja era uma igreja bem expressiva, uma igreja quase, já era centenária, e ele disse que teve uma dificuldade porque em um determinado momento ele precisou fazer o deslocamento de uma sala de escola bíblica. Então, um grupo que estava numa sala de aula, era um grupo de 15 pessoas, e eles precisaram ir para uma sala menor, que aquela sala era muito grande, e cabia mais, e tinha outra classe que tinha mais pessoas. E ele disse que pediu para que fosse feito esse remanejamento, e ele disse que naquele dia, algumas irmãs daquela classe chamou ele para conversar. E ele disse que quando chegou lá, a irmã estava de braço cruzado, batendo o pé no chão assim, e olhou para a cara do pastor e disse, rapaz, o senhor é um moleque. E ele disse, ficou assim, né, espantado, e ele disse, olhe, eu estou há 40 anos nessa igreja, faz 40 anos que eu sou dessa sala de aula. Aí o pastor disse, infelizmente, minha irmã, a senhora já era para ser doutora na Bíblia, porque quem estuda 40 anos a mesma coisa, mas a senhora não aprendeu o simples, ser discípulo. O discípulo ele não se apega com as coisas de Deus, com as coisas terrenas, ele se apega com as coisas de Deus. E sabe quais são as coisas que mais interessam a Deus? Pessoas. Quando essa igreja se preocupar mais com as paredes limpas do que com gente aqui dentro para ser transformado, quando nós nos preocupamos mais com esse anexo do que com as crianças que estão dentro dele, a gente parou de entender o que é ser igreja. E é nessa perspectiva que a gente está caminhando em ser discípulo. Semana passada, nós vimos 5 tópicos sobre os primeiros passos dessa caminhada para se tornar um discípulo. Nós percebemos que uma delas, a primeira delas, é que nós precisamos entender e admitir que somos pecadores. Compreender claramente que nós somos pecadores. E que por conta desse pecado vem a segunda situação, nós estamos separados de Deus. Entender que o nosso pecado faz esse distanciamento. Eu não tenho como me relacionar com Deus se eu estiver em pecado. E nós precisamos entender também, foi a terceira coisa que aprendemos semana passada, que separado de Deus nós estamos condenados à eternidade no inferno. A quarta coisa, nós entendemos que apesar de somos pecadores, Deus nos ama. Deus nos ama muito. E que Ele nos ama tanto, que Ele enviou o seu Filho. E precisamos entender claramente que só Jesus Cristo é o Salvador. Que em nenhum outro há salvação. A nenhum outro nome ou pessoa foi dado o poder de salvar o mundo. E isso é importante, tudo que a gente aprendeu. Eu espero que tenha ficado claro isso no coração de cada um de vocês. Mas hoje,
nós precisamos dar um novo passo. E esse passo é um passo de decisão. Não adianta só saber o que é bom para a gente. Só saber o que nós precisamos. Compreender é muito importante, mas de nada adianta se não tomarmos as decisões. A maioria das pessoas que às vezes nós conversamos, às vezes orientamos, às vezes até mostramos como a caminhada dessas pessoas está levando elas ao erro, não muda se as pessoas compreenderem isso, souberem disso, mas não tomarem as decisões para sair disso. Tem gente, por exemplo, que chega para mim e diz: pastor, ore por mim. Ore para que Deus me dê força, para que eu possa orar mais, para que eu possa ler mais a Bíblia. Eu digo: eu estarei orando, meu irmão. Mas faça a minha oração valer a pena. Tome uma atitude. Porque senão você, além de estar entristecendo Deus, está fazendo minha oração de brincadeira. A oração é importante. A salvação de Cristo é extremamente importante. Mas se nós não tomarmos as decisões que é necessário tomar, nada vai mudar na vida da gente. Espero que todos possam compreender isso. Então, as decisões é importante ser tomada. Se você quer verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, vai precisar tomar decisões importantes na sua vida. E decisões que vai mudar tudo. Não adianta tomar uma meia decisão. Não adianta, por exemplo, eu estou usando isso muito como referência porque parece que é algo muito comum nos dias de hoje. Não adianta começar uma caminhada e todo dia durante a noite ou fim de semana encher a cara de pizza. As atitudes têm que ser coerentes constantemente. Não adianta eu dizer que busco ao Senhor nas quartas e no domingo e durante o restante da semana eu nem toco na palavra de Deus. Certa vez conto uma história que o pastor foi visitar uma irmã. Quando chegou na casa da irmã, ele disse: irmã, como é que está a sua vida, irmã? Como é que você está com Deus? Ela disse: pastor, eu estou bem, pastor. Mas, irmã, como é que está a sua leitura da palavra? Ele disse: pastor, eu não estou conseguindo não, pastor. Faz tempo que eu não leio a Bíblia. Por que, irmão, faz tempo? Porque eu perdi meu óculos, pastor. O pastor disse: então faz o seguinte, irmão, vai lá pegar a sua Bíblia que eu vou ler para a irmã. Quando a irmã foi, o óculos estava onde? Dentro da Bíblia. A irmã não tinha perdido o óculos. A irmã tinha perdido a vontade de tomar as decisões certas. É isso que Deus quer falar hoje ao nosso coração. Se eu sou discípulo, eu quero ser mais fiel ao Senhor, eu quero ser um discípulo que Deus se agrade de mim, eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso começar a agir na minha vida. E que decisões são essas tão importantes para Deus? Eu queria inclusive dizer a você, Jesus só receberá você como um discípulo se você tomar essas decisões. Se você não tem tomado essas decisões, se você não coloca essas decisões na sua vida, Deus não receberá você como o seu discípulo. Primeira decisão importante. É se arrepender dos seus pecados. Não adianta simplesmente entender que você é pecador. Se você perguntar aí para as pessoas, você acha que é certo o que você está fazendo? Você acha que é certo a vida que você tem levado? Você acha que é certo o rumo que você tem tomado? Muitos vão dizer: eu sei que eu não estou certo. Mas continuam fazendo aquilo. Porque parece que não é certo, mas é bom. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu conheço, reconheço, entendi que eu sou pecador. O que é que eu tenho que fazer agora? Pedir perdão. Os nossos pecados são uma afronta direta ao caráter de Deus. Quando eu e você pecamos, nós estamos dizendo a Jesus Cristo: o seu sacrifício para mim é insignificante. O seu sacrifício para mim não tem valor. Não é para que exista uma compreensão errada
quando a Bíblia nos traz uma perspectiva que nós somos pecadores, ela não está dizendo que nós devemos estar e conviver com o pecado. Ela diz que nós somos pecadores, mas que nós temos poder, que nós temos autoridade, através do Espírito Santo de Deus, de resistir ao pecado, de dizer não ao pecado, de lutar contra o pecado. E para que isso aconteça, é necessário ter decisões. É necessário se arrepender do seu pecado. Tem muita gente, meu irmão, que já cauterizou sua mente, que até convive nas igrejas, fazem parte de igrejas, mas que o seu coração está extremamente distante da graça de Deus. Infelizmente não é raro vermos líderes religiosos que outrora pregava a palavra, parecia ser cheio da unção, e de repente você vê num lamaçal de pecado, e que não é um pecado apenas agora, momentâneo, mas que é um pecado que já vem se arrastando e se escondendo atrás da sua religiosidade. Tomemos cuidado com os pecados que tentamos esconder. Tem um pastor amigo meu, que inclusive também me pastoreia, que ele diz uma coisa interessante. Ele diz: o problema do pecado é quando Natan chega. O grande problema do pecado de Davi foi porque ele não reconheceu e Deus precisou mandar um profeta lá para dizer o juízo. Quando o profeta chega, não é mais para nos orientar, é para trazer o juízo de Deus. As consequências e o preço daquele pecado que estava sendo escondido é alto, meu irmão. Por isso, no livro de João, 1 João, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz: é preciso admitir os erros. Confesse a Jesus e busque o seu perdão. 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar e para fazer o quê? Para nos justificar. Para nos purificar de toda injustiça. Não ache que você sozinho vai conseguir. Você só vai conseguir se libertar do pecado se você confessar ele a Cristo. Porque é Cristo quem perdoa e é Cristo quem te purifica e quem te justifica do pecado. É soberba humana achar que sozinho a gente pode alguma coisa. Se não for Jesus na nossa vida. Se não for o Espírito Santo nos convencendo e Jesus nos perdoando e nos purificando, nós somos condenação eterna. É isso que a gente precisa compreender, meus amados irmãos. Se arrepender dos nossos pecados. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, que é fiel e justo, Ele vai olhar para a gente com justiça, Ele vai dizer: Graciela, você se arrependeu de verdade. Mas se não se arrepender, Ele vai dizer: você não se arrependeu. Eu não vou lhe perdoar. Nós não estamos pedindo perdão, porque é interessante esse texto aqui. Porque às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos, e às vezes simplesmente nós reconhecemos que pecamos e a gente acha que vai estar tudo bem. A gente não compreende, às vezes, que a gente precisa chegar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, eu agravei o teu sacrifício. Eu menosprezei o teu amor. Tudo que nós fazemos de pecado, meu irmão, é uma afronta. Eu vou repetir isso: é uma afronta ao coração de Deus. Ele nos amou tanto que entregou seu filho em sacrifício. Por isso é a Ele que eu tenho que pedir perdão. A gente precisa aprender a se arrepender e a pedir perdão dos nossos pecados. A segunda coisa, nós temos que ter e tomar uma decisão de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu não posso apenas compreender que Ele é Salvador, eu tenho que crer que Ele é o meu Salvador. Que Ele morreu no meu lugar, que Ele pagou os meus pecados. Esse é uma decisão importante do discípulo.
Tem muita gente que ainda não quis reconhecer isso. Nós sabemos que Jesus é Salvador. Isso não é suficiente. O suficiente é Ele ser o nosso Salvador. Eu reconhecer que Ele é o meu Salvador. No livro de Romanos, capítulo 10, no seu versículo 9 e 10, a Bíblia diz: a saber, se com a sua boca, você confessar ao Senhor Jesus, você dizer que Ele é Senhor da sua vida, e se no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Você não é salvo por ser perfeito. Você é salvo por reconhecer Jesus como seu Salvador. E a partir daí vai começar um processo de santificação na sua vida. Por isso, a tentativa do diabo é que nós nunca reconhecemos que somos pecadores. A tentativa do diabo é que a gente nunca convide Cristo para ser Senhor da nossa vida. Porque se ele fizer isso, nós continuaremos presos ao pecado. Se nós crermos em nosso coração, nós seremos salvos. Aí a Bíblia diz: visto que com o coração vocês creem para justiça, eu creio em Cristo e através disso eu sou justificado. Lembra o que eu falei semana passada? Quando nós formos para o céu, quando nós chegamos nas portas do céu, quando nós nos deparamos com o grande Senhor e juiz de todas as coisas, quem vai representar cada um de nós é um advogado fiel, é Jesus Cristo. É Ele quem vai dizer: eu paguei o preço, Pai, pela vida dele. Eu morri por ele. E ele aceitou o meu sacrifício. E ele me reconheceu como Senhor. E eu domino a vida dele. E eu sou Senhor da vida dele. E ele obedece a minha palavra. E ele está submisso às minhas autoridades. Isso é ser discípulo. Reconhecer Jesus como Salvador de nossas vidas. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca faz o quê? Faz confissão para salvação. Mais uma vez, reconhecendo que somos pecadores, confessando o nosso pecado a Jesus Cristo. Isso é um dilema da humanidade. Porque o ser humano prefere esconder o pecado ou se esconder com o pecado do que enfrentar Jesus e entregar a Ele o seu pecado. Eu não preciso pedir para ninguém levantar a mão, mas quantos de nós já não fizemos isso? A pergunta é: deu certo? Alguma vez deu certo quando a gente tentou esconder nosso pecado? E tem gente que diz que é o diabo que revela, né? Deus revela pela misericórdia dele para que nós sejamos confrontados pelo pecado, para que nós possamos se arrepender. O diabo não tem poder de nada sobre nossas vidas. Ele simplesmente nos acusa. Eu tenho vivido uma experiência muito forte esses dias. Deus tem me revelado algumas situações. E quando eu digo que Deus me revela, não é em mistério. Deus me revela em processo, em poder e em graça. E através desse revelar-se, muitas vidas estão sendo transformadas. Vidas sendo restauradas. Porque Deus revela o nosso pecado não para a nossa vergonha, mas para a nossa conversão e salvação. É assim que Ele trabalha. Por isso eu pergunto a você: você já pediu perdão a Jesus pelos teus pecados? Pastor, já. E hoje? Amanhã vai precisar pedir de novo, meu irmão. Pedir verdadeiramente e deixar. Não pedir sempre pela mesma coisa. Que a gente às vezes acha que a gente pode brincar com Deus, que Jesus está pronto. Jesus nos ama muito. Jesus
tremendamente e de uma forma muito especial. Ele ama cada um de nós. Mas não esqueça da sua justiça. Não esqueça que Cristo, quando olha para nós, Ele não vê simplesmente o que falamos. Ele conhece profundamente os nossos corações. E Ele sabe verdadeiramente quem nós somos. Você crê que Jesus morreu na cruz para salvar você? Você crê que isso é suficiente? Que não existe nada, não é pela sua bondade, não é porque você é santo demais, não é porque você será perfeito demais, não. Isso é um processo que Cristo vai fazer na tua vida. A salvação é para aquele que crê. A santificação é um processo de relacionamento com o Senhor. E você já declarou ao mundo que Cristo é o teu Salvador? Que Ele é Senhor da tua vida? A terceira coisa, a primeira foi se arrepender dos seus pecados, a segunda é crer que Jesus é o teu Salvador, e a terceira é um grande desafio, é renunciar à tua vida egocêntrica. Não, pastor, mas eu não sou assim. Meu irmão. Infelizmente somos egocêntricos, vaidosos, injustos principalmente com Deus. Nós estamos numa geração que foi construída de uma forma errada, do eu determino. Hoje, por exemplo, o centro do Recife é um lugar difícil de a gente conseguir estacionamento. Aí tem crente que se acha tão espiritual que ele sai de casa dizendo: eu determino uma vaga lá no centro do Recife. Achando que Deus está de brincadeira, meu irmão. Achando que Deus está submisso às nossas vontades egocêntricas. Como se nós fôssemos o centro de Deus. Eu já vi um triste pregador. Eu não sei se eu consigo descrever como um pregador. Mas que diz que nós somos a fraqueza de Jesus. Jesus não tem fraqueza. Não é o fato dele nos amar que ele se submete a nós. É nós que temos que ser submissos a ele e à sua plena vontade. Porque o que nós somos merecedores é o castigo eterno. E pelo seu grande amor, ele derramou sobre nós a sua salvação. Como é que eu vou pensar que posso exigir alguma coisa de um Deus tão poderoso? Quem vive sem Cristo, meu irmão, vive para si mesmo, interessando-se apenas com a satisfação do seu próprio eu. E é isso que a gente precisa matar todos os dias quando nós começamos um processo de ser discípulo de Jesus. Todo dia é um processo de você morrer e Cristo viver em você. De você deixar de fazer as suas vontades egoístas e fazer a vontade de Deus. De você se colocar no centro do querer de Deus. É interessante a gente pensar quantas vezes nós comemos essa semana. Quantas vezes nós lanchamos. E quantas vezes nós demos comida essa semana. Ou lanche para alguém. Quantas vezes nós oramos essa semana por nós, pela nossa família. Mas quantas vezes essa semana nós oramos por alguém, pela família de alguém, pela necessidade de alguém? Quantas vezes nós conversamos, assistimos, brincamos, dormimos? Mas quantas vezes nós visitamos, cuidamos, pensamos no outro? Enquanto nosso Senhor Jesus vai dizer para a gente, olha, dizendo para os seus discípulos e para a gente hoje, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês também não me deram de beber. Eu fui preso, vocês não me visitaram. Infelizmente, vivemos uma natureza egocêntrica e vaidosa. Que muitas vezes nós queremos ser o centro e não Cristo em nós.
Gálatas 2, verso 20 diz: eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa expressão de Paulo, que eu queria poder dizer hoje, mas infelizmente se eu recitar ela hoje, ainda não será verdade. Eu estou querendo que um dia eu recite como verdade na minha vida, mas hoje ainda não é. Eu estou confessando aos irmãos que não é. Eu ainda não posso dizer que eu vivo simplesmente só para Cristo. Isso não quer dizer só porque todo mundo tem que deixar o trabalho por isso. Não. É o que fazer para Cristo. Quando fazer para a glória dele. Mas infelizmente, eu posso usar uma outra expressão de Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, às vezes eu me pego fazendo. Essa expressão, infelizmente, ainda cabe melhor em mim. Mas o que eu peço é que Deus me ajude. Estamos nesse processo de ser discípulo, de caminhar para poder dizer dessa forma. E a quarta coisa, meus irmãos, que eu e você precisamos tomar uma decisão para ser um discípulo fiel do Senhor, é se submeter ao senhorio de Jesus. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. No livro de Atos, capítulo 2, seu versículo 36, a Bíblia diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todo o povo de Deus, que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Salvador. No livro de Atos, capítulo 10, verso 36, a Bíblia também nos diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz, Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. E eu quero que ele seja Senhor da minha vida. Eu quero que ele domine completamente a minha vida. Ao ponto do pecado não ter mais força em mim. Os desejos serem mortificados na minha vida. Eu preciso que Cristo seja Senhor da minha vida. Essa decisão eu quero tomar. De colocar constantemente Cristo no centro de nós. No livro de João, e aí eu finalizo a reflexão de hoje, capítulo 2, versículos 5 e 6, eu queria que você pudesse ler comigo. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas qualquer um que guardar a sua palavra, vamos ler juntos? Qualquer um que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que as pessoas vão identificar Cristo na sua igreja? Quando a sua igreja andar como ele andou. Quando nós vivermos como Cristo vivia. Quando nós tivermos atitudes que Cristo teria hoje, de amor, de compaixão, de misericórdia. E a pergunta para a gente é: você já renunciou seu próprio eu, seu próprio jeito de viver, para que você viva a vontade de Cristo? Você já decidiu viver para Cristo? Você tem obedecido Jesus como seu Senhor? Leva para casa essas perguntas. Tenta responder da melhor forma. E se elas ainda forem não, algumas vezes, tenta melhorar isso. Porque quanto mais nós melhorarmos isso, mais discípulos fiéis nós seremos. Sabe o que é que vai acontecer? Mais Deus vai usar cada um de nós.
mais vidas serão transformadas através de nós. Mais pessoas encontrarão o Salvador de suas vidas através de nós. Essa é a nossa missão como discípulos do Senhor Jesus. E o que eu peço é que nós possamos tomar as decisões certas diante do nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que Ele possa nos impulsionar a essas decisões. Pai Santo, Deus poderoso, graças te damos, Senhor. Que o Senhor nos conduza, meu Pai, ao centro da tua vontade. Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda a se arrepender verdadeiramente dos meus pecados. Me ajuda a crer em Cristo como o único, suficiente e Salvador da minha vida. Me ajuda, Senhor, a renunciar ao meu eu, a morrer para mim mesmo e para as minhas vontades e viver para Cristo. Me ajuda, Deus, a estar submisso à tua vontade, ao teu senhorio. Porque viver como discípulo é isso. É essas decisões que eu e você temos que tomar. Deus, me ajuda, por favor, a tomar essas decisões. E que em nome de Jesus eu possa agir diferente. Ao sair daqui dessa noite, Deus, eu possa responder essas perguntas. Eu possa dizer ao mundo, através do meu testemunho, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, quem é Senhor da minha vida. Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida. Coloco diante de Ti essa igreja, Senhor, que eu sei que todos que estão aqui sentem esse desejo. Coloco diante de Ti a vida daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Que todos se prostremos diante do Senhor, para ficar de pé diante do mundo, proclamar que só o Senhor é Salvador do mundo. Para que isso, Senhor, seja verdade em nossas vidas, para que isso tenha um impacto nesse mundo, nós precisamos ser discípulos fiéis do Senhor. Deus tem misericórdia de nós, nos fortalece, nos ajuda e muito obrigado por essa palavra, porque ela tem nos movido a isso. Ela tem nos movimentado para tomar as decisões certas. E eu sei que tudo isso é o Teu Espírito Santo que tem feito no meio da Tua igreja. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos usa. Senhor, faz a Tua vontade em nós. É assim que nós te oramos. Meu Pai, também te entregamos essa semana diante de Ti. Que no restante dessa semana nós possamos viver a Tua palavra, sermos discípulos fiéis do Senhor, por onde andar, possamos viver e ser um espelho do Senhor. Peço ainda que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse, Senhor, sobre nós e repousa sobre a Tua igreja que está espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos ter uma reunião ainda rápida com a liderança. Eu quero convidar a liderança a gente poder ainda ficar em nome de Jesus. Os demais irmãos, uma boa semana. Que Deus vos abençoe.